Novamente aqui de São Paulo. Nesta semana, o filho do presidente Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, participou de uma live, inclusive da qual participava também um dos investigados no inquérito das fake news que tramita no Supremo Tribunal Federal. E teve essa operação exatamente sobre essa investigação nesta semana, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo. Em algum momento se discutiu ali a possibilidade de uma ruptura institucional. Ele disse o seguinte sobre a chegada de um momento de ruptura. A dúvida não é mais se, mas quando isso vai acontecer. Como é que o senhor avalia essa declaração? Nós temos tido declarações como essas de vários parlamentares. Eu vi uma deputada de Brasília, deputada federal por Brasília, que também fazia agressões muito fortes ao ministro Celso de Mello. Eu tenho até conversado com os líderes do Congresso e tenho dito que é chegada a hora de um diálogo mais sério e mais enfático no âmbito da Câmara e do Senado, no que concerne à própria responsabilização desses atores que são parlamentares, mas que defendem o fechamento do Congresso, mas que defendem o fechamento do Supremo, que defendem a supressão da democracia. Eu acho que a Comissão de Ética na Câmara e no Senado deveria funcionar e responsabilizar essas pessoas. Boa tarde! Nesse segmento do Visão Libertária, vamos à nota libertária sugerida e escrita por Rorschach, revisada por Bitdove e narrada por Salander. A supressão social da liberdade, o OK Karen. Como se percebe cotidianamente, a disseminação do vírus chinês tem motivado parasitas estatais a agirem com ainda mais ardor contra as liberdades individuais, impondo às populações medidas restritivas que, quando desacatadas, resultam em penalidades que transformam um trabalhador honesto em um criminoso. Até aí não tem grande novidade, afinal, é da natureza do Estado atentar contra o direito inato dos indivíduos, realizando a opressão nossa de cada dia. No entanto, a histeria coletiva gerada pela manipulação midiática tem espalhado um efeito curioso em parte significativa da população de diversos países, criando cenários que orgulhariam o grande irmão do livro 1984 de George Orwell. Indivíduos claramente neurotizados pelo controle psicológico dos meios de comunicação progressistas não se contentam em seguir rigorosamente as ordens impostas pelos benevolentes governadores e prefeitos, agindo por livre e espontânea vontade como agentes do grande irmão. Essas pessoas passam a atuar de modo vigilante, exigindo que todos ajam como ordenado, ostentando uma aparente superioridade moral por seguirem à risca as recomendações da Organização Mundial da Saúde e seus escravos bovinos. Dessa maneira, forma-se um mecanismo social de controle que responde diretamente ao Estado, porém que não se associa diretamente a ele. O medo das sanções legais recebe apoio de um constante julgamento por parte da sociedade, que apenas reproduz sem qualquer análise crítica tudo aquilo que os meios de controle social disseminam como a mais sagrada verdade. Percebendo esse fenômeno social de curiosa apresentação, os memeiros de plantão não demoraram a associar os agentes sociais do Estado, como eram os fiscais do Sarney no início dos anos 90 no Brasil, com uma tal de Karen, ou Karen. Todos conhecemos alguém que podemos chamar de Karen. Trata-se de um indivíduo, muitas vezes uma mulher, mas nem sempre, de personalidade irritante e controladora, que em sua arrogância jamais pode estar errada, achando-se no dever absoluto de impor suas convicções aos demais. É a famosa detentora da verdade, que se irrita ao ver as pessoas como eu e você, que não aceitam como bons gados o pasto que o Estado tenta nos enfiar a goela abaixo. Mas a narradora confessa que um dia já foi uma Karen. A partir disso, surgiu o meme OK Karen, que desqualifica por completo e sem qualquer estresse a criatura gadosa, te livrando de uma dor de cabeça indesejada. Embora pareça uma simples brincadeira, sabemos que memes são mecanismos eficientes na perpetuação de ideias, sendo muito eficazes na batalha ideológica e política que nos dias de hoje estende-se expansivamente pelos meios digitais. Isso torna o OK Karen uma resposta para a insatisfação daqueles que compreendem com lucidez os métodos de controle social utilizados pelo Estado, assim como desmoraliza a ação social neurótica e a transforma em piada, tomando de si o seu poder persuasivo. Não tenho dúvidas de que muitas Karens, fiscais do Ditadória, capos do Auschwitz, entre outros bovinos com necessidades especiais,
continuarão a seguir a agenda dos poderosos, mas, da mesma maneira, tenho certeza de que, como demonstrado pelo OK Karen, os que lutam pela liberdade não se manterão calados frente à opressão. Obrigado pela audiência. Se gostou do vídeo, clique em curtir e compartilhe o vídeo em suas mídias sociais. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima! Olha, a etimologia da palavra democracia eu não lembro exatamente qual é. Claro, tem a ver com demos e cracia, né? Com tipo de governo, do povo, enfim, mas eu não lembro exatamente. Agora, a democracia na sua forma mais pura e talvez a mais importante é que todos tenham o direito e o dever de fazer parte da sociedade, de participar das decisões políticas e principalmente de poder ter escolha sobre as suas decisões, né? A democracia, para mim, é o direito da pessoa escolher o que é melhor para ela. É o direito de liberdade de expressão. A democracia, ela vem junto com o direito de liberdade também, de você se expressar. Eu acho que democracia, na minha opinião, é você amar a sua pátria, fazer todas as coisas direito, assim, respeitando o próximo e poder ter direito de falar. Eu acho que é isso. Democracia, na minha opinião, é o direito que o cidadão tem de se expressar em todos os âmbitos possíveis da forma que ele quiser. Se ele apoia um governo, se ele não apoia, se ele tem uma determinada religião ou não. Democracia seria uma forma das pessoas elegerem pelo voto, pelo apoio popular um determinado representante, né? Olha, para mim a democracia é algo que você tem que ter direito de escolha, algumas coisas. E para mim o que você não tem direito de escolha não é democracia. Então, se eu sou obrigado a fazer alguma coisa, como por exemplo, eu sou obrigado a votar, eu não acho que o voto seja democrático. Então, eu acho que é isso. A democracia, de certa maneira, ela é observada de forma, por um lado, simplista e bastante abrangente pela maior parte das pessoas, mas é interessante que ela é um conceito razoavelmente complexo e que vem se sofisticando ao longo do tempo. É muito comum as pessoas pensarem na democracia perfeita como a democracia grega, só que quando você pega exatamente o que era, como a democracia funcionava na Grécia e coloca como ela funciona hoje, pessoas ficariam assustadas. A democracia, do ponto de vista prático, significa a participação de todos os cidadãos na vida política do país. A ideia de que todo cidadão tem espaço político, ele se manifesta, ele, no final das contas, ele faz parte da fonte de poder que organiza a política de uma dada unidade política, seja o Estado, seja uma cidade-estado como na Grécia, enfim. O ponto e a questão do cidadão é muito relevante, porque a democracia ela não pressupõe, em tese, que todo indivíduo faz parte da vida política. É o caso da Grécia. No caso da Grécia, você tinha um espaço muito restrito de indivíduos, que eram homens, gregos, com determinada renda, com determinada idade, enfim, não escravos, que eram os indivíduos que eram cidadãos e, por tal, que votavam. E hoje não é assim. Hoje, todo indivíduo é cidadão no final das contas. Então, essa universalidade do direito democrático é uma coisa muito interessante, peculiar à nossa época, diferente daquele momento e que chama a atenção do conceito de democracia. A democracia, como eu disse, ela vem sofisticando ao longo do tempo, ela não lida mais só com a participação política em si, mas ela lida com um conjunto de direitos que os indivíduos têm, de maneira geral ligado a liberdades, a liberdade de expressão, a liberdade de associação, entre outras. Lida também com uma situação muito importante relacionada ao Estado de Direito. Todos os indivíduos eles são iguais e são perante a lei. Como que a gente opera a democracia? Como é que ela funciona? Como se garantem as liberdades? Como é que nós nos representamos, dado que agora a gente não somos mais um conjunto de 1000 cidadãos que vão discutir numa ágora como funciona o país, mas agora estamos falando de 200 milhões no caso do Brasil, como todo esse pessoal funciona, todo esse pessoal opera e participa da vida democrática do país. Aí vem a ideia da democracia direta em oposição à ideia da democracia representativa, e para que isso funcione, a gente precisa das instituições democráticas, que é um conjunto de instituições que vão operar e permitir que a gente consiga conviver em sociedade e que esse conjunto de cidadãos agora, universal, são todos os indivíduos, consigam participar da vida política e consigam ter acesso a todos esses direitos inerentes à democracia.